Seja bem-vindo ao canal Mensagem Preciosa. Uma mensagem do coração de Deus ao meu coração e agora ao seu coração. Bem, eu sou a Cleide e vou ler agora para você o versículo do dia, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Está em Romanos 10, 17. Hebreus 11, versículos 1 e 2 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Que tenhamos fé. Fé é dom de Deus. E eu tenho fé que você vai curtir o vídeo, vai se inscrever, compartilhar para abençoar outra pessoa também, certo? Nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. E a mulher da Bíblia de hoje que nós vamos conversar é Lídia. Já dou um alô lá para nossa irmã Mirtes, que pediu para falarmos sobre Lídia. Tá aí ele. Promessa cumprida, tá, Mirtes? Vamos falar sobre Lídia. O que significa o nome Lídia? Significa a que sente dores de parto. E também significa a pessoa que mora na região de Lídia. Por exemplo, quem nasce na Bahia é baiano, não é isso? Quem nasce no Espírito Santo é Espírito Santense. Quem nasce em Vitória é capixaba. Então, quem nasce na região de Lídia é Lídia, lidiano. E, no caso, nós estamos falando do nome específico de uma pessoa também, Lídia. Lídia foi uma das mulheres descritas no Novo Testamento, na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva. Morava na cidade de Tiatira, e Tiatira fazia parte da região chamada Lídia. Por isso também o nome dela de Lídia, né? Lugar de muitas riquezas, de comércio. E Lídia trabalhava como vendedora de púrpura. Não se tem, assim, uma certeza de o que Lídia era em relação ao seu estado civil, se era solteira ou se era viúva. O que se sabe é que ela era líder do lar. Então, por ela ser líder do lar, já suponha que ela não tenha marido e nem o pai era vivo. E que Lídia também é uma mulher de posição. Vamos ler Atos 16, 13, 15, que diz assim: No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentados, falamos às mulheres que para ali se concorria. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Então, tá aí, né? Primeiro, no sábado, né? Dá para entender já que ela era uma mulher que ia para a sinagoga, que guardava o sábado, porque era o costume daquela época, do início da igreja primitiva. Então, no sábado, saímos da cidade junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Uma reunião de oração. Paulo fala para mulheres, dá para entender que só tinha mulheres ali. Olha as características de Lídia, né? Temente a Deus, escutava o Senhor, escutava o que os homens estavam falando, e o Senhor lhe abriu os olhos. Isso quer dizer que ela tinha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e para entender o que o Espírito Santo estava falando ali através de Paulo. E foi tocada pelo Espírito Santo. Então, sensibilidade para atender as coisas que Paulo dizia. E de Paulo falava da palavra de Deus. Interessante aí, foi batizada, ela cria em Deus, mas aceitou as verdades do Evangelho, que Deus enviou Jesus. Às vezes eu ouço muito isso. Eu creio em Deus, maravilha, tem que crer mesmo em Deus. Deus é o Criador, criou todos nós, criou eu, me criou você. Mas Deus, Ele deixou uma regra para nós seguirmos. E a regra é a seguinte: Ele enviou Jesus para que cremos em Jesus para irmos para o céu morar com Ele. Então, crer em Deus, sim, mas aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o bilhete para ir para o céu. Bem, é interessante que ela mostra de ser líder do lar, porque a sua casa, né? A alegria de Lídia foi tão contagiante e convincente que toda a sua casa aceitou as palavras de Paulo, aceitou o evangelho juntamente com ela. E toda a sua casa foi batizada. Mostra o quanto ela era líder em seu lar. Era uma mulher respeitada, uma mulher que
poderia se levar a sério, poderia confiar nela. O que aprendemos com Lídia? A primeira coisa que nós vamos falar sobre o aprendizado com Lídia é que Lídia tinha uma vida espiritual. Nós precisamos ter uma vida espiritual. E muitos falam assim, mas eu não tenho tempo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho. Você vai ver que você pode fazer todas as coisas que você faz e vai continuar tendo uma vida espiritual se você quiser. Quer ver? A vida espiritual de Lídia, né? O que é uma vida espiritual? É estar em constante oração. Orar é falar com Deus. Estar o tempo todo falando com Deus. Então, ela era judia, monoteísta, quer dizer que ela cria só em Deus, no Deus de Israel. E com essa vida espiritual, lá em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 19, nos diz o seguinte: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. Então tá aí umas regrinhas para ter uma vida espiritual, para ter uma vida com o Senhor. Esse orar sem cessar não quer dizer que você tenha que ir para o seu quarto e ficar o dia inteiro orando. Você pode reservar minutos para isso, sim. Mas você está o tempo todo conversando com o Senhor, nos seus afazeres, né? Em todos os momentos da sua vida. Lá também em Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Uma vida espiritual é ter tempo para Deus, mesmo você fazendo as suas coisas. É buscar as coisas lá do alto, tirar as coisas difíceis, as coisas ruins do coração e da mente. Se livrar dos ressentimentos, da mágoa, aquele que causa envenenamento ao nosso coração, mas está com a mente no Senhor, uma mente renovada no Espírito, como diz lá também em Romanos 12. Tem uma mente renovada, não se conformar com as coisas do mundo, mas sim buscar as coisas de Deus. Como acabamos de ler, né? Que é lá que Cristo está. Então, buscar as coisas que está em Cristo, as coisas do céu. O que aprendemos com Lídia? Temer ao Senhor. Nós lemos lá, mulher temente a Deus, mulher que respeita a Deus, mulher que tem reverência a Deus. E em Provérbios 31:30, nós já até lemos nessa série, diz, né, a parte B do versículo diz assim: mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E Lídia foi louvada a Deus, foi louvada por Deus. Tanto que o nome dela está na palavra do Senhor. O que podemos aprender mais com Lídia? Escutar e obedecer. Eu faço a diferença entre ouvir e escutar. Porque, vou ler, ouvir, perceber, som, palavras, pelo sentido da audição. Então, ouvir, você pode ouvir tantas coisas. Agora, quando você escuta, você está consciente do que está ouvindo. Você fica atento para ouvir, dar atenção. E normalmente quem escuta, obedece. Foi o que Lídia fez. Por mais que ela era uma mulher de Deus, ela entendeu, assim como Paulo também, qualquer hora eu vou falar sobre Paulo, ela entendeu que ela tinha que abrir espaço para Jesus no coração dela. Então, obedecer, né? Quem escuta, entende e obedece. Por isso que eu faço essa separação. Ouvir é simplesmente o ato da audição. E escutar é dar atenção, é entender aquilo que se ouve. O que podemos mais aprender com ela? Ela foi uma evangelista. Ela chegou em casa tão entusiasmada com Jesus, tão entusiasmada com o que Paulo aprendeu ali com Paulo e com a nova vida que ela queria passar isso para toda a sua família. E assim ela fez. E a família toda se rendeu aos pés do Senhor e toda foi batizada. O que mais podemos aprender com essa mulher? A ser trabalhadoras. Sim, Lídia era trabalhadora, vendedora de especiarias, corante de púrpura, sustentava seu lar, mas tinha tempo reservado para o Senhor. Aí precisamos aprender aí como se diz, pegar o nosso tempo, né? A organizar o nosso tempo. Lídia também era hospitaleira. Ela disse, né? Se julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E a Paulo ainda diz, e nos constrangiu a isso. Então, ela não era mesquinha. Para hospedar pessoas, né? Não é simplesmente hospedar. E não foi só ele fala, nos constrangiu a isso, era mais de uma pessoa. Para hospedar pessoas tem custo, despesa, e ela insistiu que eles ficassem em sua casa.
ela queria abençoá-los com aquilo que Deus tinha abençoado. Isso é muito importante para as nossas vidas. Que aprendemos com essa mulher? Que o Senhor nos ajude a sermos Lídias, né? Termos uma vida espiritual, sermos temente a Deus, escutar e obedecer, sermos sensíveis à palavra do Senhor, anunciar boas novas de Cristo da salvação, que Jesus veio para nos salvar, derramou sangue na cruz por nós. Ela fez isso, né? Anunciou as boas novas em sua casa. Não ter preguiça, ser trabalhadora, longe de nós a preguiça. Ser hospitaleiras, generosa, nada de mesquinharia. Bem, creio que nós aprendemos bastante com ela, né? Então, querida Mirges, e aí, aprendeu também? Deixe seu comentário, Mirges. Você pediu e aí nós comentamos um pouco sobre a vida de Lídia. Não tem mais informações, mais coisas profundas sobre ela. Então, queridas, queridos, assistam, se inscreva no canal, compartilhe, abençoe a vida de alguém. Se inscreva no canal, tá certo? E deixe o seu like, deixe o seu comentário também. Qual mulher você quer que eu fale? Deixa aí, que à medida do possível eu vou atendendo. E lembre-se, você é uma bênção do Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Tchau, até o próximo vídeo.